Esse é o Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente continua conversando aqui sobre o Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, mas antes de continuarmos a nossa discussão, a gente chama novamente o professor aqui da Unicinos. Isso, agora o professor Cláudio Zanini fala um pouco sobre o autor do livro, contextualiza ali também o F. Scott Fitzgerald. O Fitzgerald, ele se insere dentro do cenário não só da literatura dos Estados Unidos, mas da literatura mundial como o autor de um dos maiores romances da história, o Grande Gatsby, justamente o tema dessa edição do Clube do Livro. Não só no Grande Gatsby, mas na obra dele, de uma maneira geral, a gente percebe que o Fitzgerald era um grande entendedor e um grande participante, na verdade, sendo ele filho de uma família de classe média alta e depois se casou com uma menina rica também. Ele era um grande representante, um grande entendedor daquele contexto ali dos anos 20, pós-Primeira Guerra. Então a gente está falando aí da ascensão do jazz, por exemplo, né, que tocava muito nas festas que o Fitzgerald escreve nos seus romances. A gente tem uma efervescência cultural muito grande que rendeu a essa década de 20 o apelido de os loucos anos 20, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, principalmente na França. A gente tem uma agitação industrial muito grande e são esses três elementos que, de uma certa forma, vão moldar um conceito que é permanente na obra do Fitzgerald. Aparece indiretamente, mas é permanente, que é a ideia do sonho americano. A ideia de consumir, de adquirir coisas e não só de adquirir, de consumir, mas também de mostrar para todo mundo que se tem essas coisas. Então, essa é uma ideia que a gente percebe muito frequentemente nos livros e nos personagens, através da ostentação das festas, da ostentação dos carros, das mansões, e o Gatsby é, por natureza, por excelência, o personagem que melhor representa isso tudo. Clube do Livro, na 103.3, também na TV Unicinos, o Grande Gatsby. A gente está falando aqui hoje, então, sobre a obra do F. Scott Fitzgerald. E a gente já está nos caminhando, já quase pro final já também, né, da história. Mas já. A gente nem falou das festas ainda. Passou tão rápido. Suntuosas festas. Nossa, cara, eles deviam beber pra caramba, Muito. né? Muito gin, muito champanhe, aí o pessoal... E o Nick meio perdido naquilo, porque ele nem era de bebê, né? Então ele Não, ficava e daí meio eles... perdidão na festa. Aí, imagina aquelas fontes, fica imaginando a galera tomando banho ali. Tu chegou a assistir um dos filmes? Aham, assisti, Assistiu. sim. Mas eu fiquei Porque no filme a gente materializa um pouco mais essa questão É. das festas, né? É. E do exagero mesmo. Como o jazz naquela época tava super em jazz, alta. É, a legal. era sonora. Anos sonora. 20, né? A gente pensa Isso. naquelas roupas também coloridas. Cabelos Nossa, curtinhos, Eu aquele adoro esse glamour. figurino anos 20, assim, eu gosto É, muito, é acho muito E essa coisa dele promover classudo. tudo isso, esperando que a Daisy apareça em uma das suas festas, né? E até o Nick comenta, assim, que ele foi convidado pra ir à festa, mas ele acredita que a maioria das pessoas nem eram convidadas. As pessoas simplesmente chegavam pras festas ali e dava aquele mundaréu de gente mesmo. E ele dava o Gatsby dava uma aparecida na festa pra ver se ela tinha marcado presença ou não. Depois ele se recolhia e as pessoas continuavam usufruindo, falando dele, né? Falando, como a gente já comentou aí, essa questão do mistério, de onde vem essa fortuna dele. E ficavam especulando. Tinham vários boatos em cima disso, cada um dizia uma coisa e até diferente. coisas ruins dele. Ele já matou um homem. Isso. Né? Coisas desse aspecto também que é... E o bem interessante. fofoca. É. Eu achei engraçada a preocupação do Nick em conhecer quem tinha convidado, né, o Gatsby, porque ele recebeu o convite em casa e foi à festa sozinho, não conhecia ninguém. Então, eu me senti muito naquela festa, né, num ambiente onde eu nunca estive, perdido, tentando fingir que eu estava, enfim, Acharam familiarizado. Não Acharam conhecia o nem o anfitrião. anfitrião. Queria achar o anfitrião, daqui a pouco começou a conversar com o anfitrião e nem sabia. E ele achei ótima. se surpreende, né? Ah, você é o Gatsby? Eu estou procurando o Gatsby. Ele diz pro próprio, né? Eu achei E ele, ótima essa eu cena. sou o Gatsby. Essa cena é ótima porque tu tá junto com o Nick mesmo. Tu não sabe quem é. E isso que é legal quando a gente pensa nas adaptações de cinema e no livro. No cinema, tu já sabe quem é o Gatsby. Tu já sabe que o DiCaprio é o Gatsby no Ballurman, ou que o Robert Redford é na obra de 70. Porque mesmo quando aparece nessa Lindo. penumbra, né, que o Nick tenta ver e tal, tu já tem certeza quem é o ator, né? Sim. Aquilo ali já tá materializado. E na literatura não, então na literatura tu realmente está junto com o Nick, ele começa a conversar com o sujeito, e a conversa começa a andar, e quando tu vê, é o Gatsby. Então tu te surpreende junto com o personagem, então isso é muito legal, sabe? Isso E tu te surpreende
surpreende, porque é um personagem que, pela descrição, tu sabe que ele é super elegante, ele é charmoso, ele é bonito, né? E eu acho muito interessante isso, a gente tá falando das festas, né? E a gente tem que lembrar, contextualizar também que é uma época pós-guerra, né? Então as pessoas, e por isso essa ânsia de vida, por isso esses excessos, esse modo de vida focado no presente, ao viver tudo e agora, com todos os excessos, as bebedeiras, os romances, as grandes festas, porque isso reflete aquela incerteza pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. E a Então todo mundo quer pré-depressão viver também. tudo. E a pré-depressão ninguém sabe, né? Que vai depois, em 29, tudo vai cair, né? Vai desmoronar. E talvez esses excessos também, né? Que existiam tanto, né? Podem, obviamente, ter feito algum tipo de efeito para a depressão de 29, né? Então, é uma visão realmente muito, muito do hoje, né? Muito do agora. Quero tudo agora, Isso. agora mesmo, now. Até dá pra ter essa percepção que as pessoas eram descartáveis, né? Eles só aproveitavam ali o momento, e isso a gente vê na própria Daisy, que depois de tudo que o Gatsby fez por ela, a partir do momento que ele conhece ela, pra mim, a vida dele passou a girar em torno dela. Ele fazia tudo pra ela. Acho que a vida dele sempre girou em torno dela, E nada do que ele verdade, fez né? fazia sentido se ela não reconhecesse isso. Pra ele, aquilo não fazia diferença, Isso é na uma coisa verdade, que me né? incomodava um pouco, assim, essa questão de... Bom, não importa se ele enriqueceu legalmente ou não, mas o fato é que ele tinha muito pra usufruir. Ele poderia ele mesmo aproveitar muito essas festas e tudo mais. Mas não, ele estava muito preso só a essa vida pra poder viver com a Daisy. Então parece que ele não aproveitava mesmo, ele não usufruía de nada do que ele tinha. Ele estava completamente preso só a esse sentimento. E por isso que ele é um personagem que causa empatia. Porque se ele fosse um escroque, né, rico, a gente não ia ter nenhuma empatia por ele. Mas não, ele era um cara rico, que a gente não sabe como enriqueceu, né, dúbio. Mas assim, o que não era dúbio era o comportamento dele, sabe? Ele era esse romance, esse exagerado, assim, essa obsessão romântica por ela. Na realidade, ele dedicou a vida pra ela, pra Daisy, né? Então era realmente um amor verdadeiro, né? Era um obsessivo, mas era um amor obsessão, verdadeiro. que talvez preenchesse o espaço vazio que ele tinha dentro dele, né? Então é a forma dele preencher aquele vazio, é esse amor. E talvez se ele tivesse outras coisas acontecendo na vida dele, talvez esse amor, claro, estivesse ali, mas fosse balanceado, né? Não, ele vivia realmente todos os dias pra ela. Ele se mudou pra uma casa que era do outro lado da Bahia, que tinha, dá pra ver a casa da Daisy, então ele conseguia enxergar a casa do outro lado, se mudou do lado do primo dela pra conseguir fazer algum tipo de contato. Então é curioso isso realmente, que ele preenche esse vazio com esse amor doentio e esse amor que acaba também o levando à morte, né? Porque ele acaba não conseguindo ficar com a Daisy, né? E ele é um cara triste, né? Passou Sim. isso pra vocês também, de ser um cara triste. Isso me passou muito É também. frustrado, assim, no meu ponto de vista, que ele não consegue nunca Porque ele alcançar precisava aquilo. se firmar financeiramente pra ter a mulher que ele queria. E nem Isso não é isso, legal, né? E nem isso ele... E nem isso ele conseguiu, nem mesmo com o dinheiro que ele conquistou foi o suficiente pra ela ficar com ele. Eu acho muito legal como o Scott Fitzgerald consegue colocar esse vazio do personagem em várias cenas. Então, quando o Nick começa a conversar com Gatsby, logo no começo do livro ele já diz: achei esse sujeito meio vazio, ele não falava muita coisa, sabe? Não tinha muito o que dizer. Então, eu já mostrava um pouquinho também como o Nick já era diferente dele também, né? Porque ele tinha a sua vida, ele tinha o seu emprego, ele fazia coisas, Estudos, trabalho. tinha estudo, tinha trabalho, era apaixonado por uma mulher também, que no caso é a... Apesar de ter deixado claro que Sim. aquele relacionamento não ia A se Jordan, vocês estão desenvolver. falando? Jordan, Mas ele foi bem sincero quanto a isso, né? Ele foi bem transparente, ele deixou de cara sempre isso. E o Gatsby também, que não tinha nenhuma base familiar, que nem a gente comentou, né? Então os pais eram fazendeiros e ele nunca reconheceu esses pais como pais. Eu acho que ele nunca, enfim, acreditou que aquela família, sei lá, era o modelo de família ideal. Ele acabava vendo como era a Daisy, como tudo era diferente, e acabava achando que aquilo seria o ideal. E aí ele até... Depois que o pai dele vai aparecer na história lá, depois que ele tá morto, né? Sim, e é importante dizer que o Gatsby, ele muda de nome, né? Até pra Exato. ascender socialmente também. Isso, ele... o sobrenome era outro, né? Era outro Era- nome. Era um Getz. nome maior. É. Ah, não, era só Era Getz. Isso, era Getz, Getz. Uhum. E depois, até no momento, o Nick fala com o Sr. Getz. Ele chama de Sr. Gatsby. Ele, não, meu nome é Ele Getz. Corrige porque, afinal de contas, ele não tem nenhum motivo pra trocar de nome ou pra se envergonhar do nome que tem, né? O Gatsby tinha.
Ou achava que tinha, né? E eu acho é um final realmente trágico, porque não só porque o personagem principal morre, né? Não é por isso, mas é pela forma que acontece, pela forma como as pessoas que tanto circundavam a vida dele acabam sumindo, sabe? Não existia nenhum tipo de... Ele não tinha amizade na real, né? Porque as pessoas iam até as festas dele por puro interesse, pra beber de graça. Pela extravagância toda que era oferecida. E, no entanto, quando o cara morre, não aparece ninguém no funeral dele, não ser o Nick. O pai dele. Os empregados, alguns. Né? Empregados e o senhor lá com os olhos de coruja. Ah, o senhor de olhos coruja. O da biblioteca. Exatamente. Nem o amigo de trapaças dele, né? Isso. Que é a gente... Wolfshine. a gente pode pensar... Tentei. Como é que é, Camila? Eu acho que é Wolfshine, acho isso. Que é o amigo das trapaças. Wolf. Que é muito possível que tenha sido ele também que tenha conseguido algumas coisas pro Gatsby conseguir ascender também, né? Com o seu dinheiro. Não aparece também, não dá as caras, não quer se envolver. Fica sabendo, mas não vai realmente, né? E o Nick fica consternado com isso, porque ele, afinal de contas, ele se torna responsável pelo velório, pelo enterro. Pelo funeral todo, né? Porque não tinha mais ninguém pra fazer. Então ele vira essa... E no final a Daisy e o Tom também viajam e nunca mais. Né? Mas a gente não disse como ele morreu. Como ele morreu, Camila? Vamos deixar pro próximo bloco, então? Verdade. Vamos deixar pro próximo bloco? Então tá, vamos segurar então. Vamos segurar então essa informação pro próximo bloco. Já voltamos com mais Clube do Livro na Unicinos FM.